Aos irmãos da classe, graça e paz. Espero que todos tenham passado uma boa semana, estejam bem, junto com todos os seus familiares e entes queridos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um e agradecemos porque Deus tem sustentado e suprido todas as nossas necessidades. Nós consideramos hoje a lição número 9, que vem falando sobre a visão dos remidos e do juízo. As visões referindo-se aos capítulos 12 a 13 mostram os crentes sendo perseguidos de forma hostil, tendo que suportar com paciência e fidelidade o terrível sofrimento trazido por causa do amor a Cristo. No texto, a partir do capítulo 14 até o 17, o Senhor revela a João a sua atuação de juízo com encorajamento para os crentes perseguidos. Mostra o juízo divino, a derrota do dragão, da besta, do falso profeta e o triunfo do Cordeiro e do seu povo. O Cordeiro, que é Jesus, vem para estabelecer o julgamento sobre Monte Sião, e esta citação não deve ser percebida de maneira literal. O significado é entender que no Novo Testamento, Monte Sião é apresentado como símbolo da autoridade do Cordeiro. O Cordeiro de Deus está com 144 mil, conforme já vimos. Esse número simboliza a grande multidão, a totalidade dos salvos, conforme Apocalipse capítulo 7, verso de 4 a 9. Então, qual o significado da visão dos remidos no Apocalipse capítulo 14, verso de 1 a 5? Primeiro, a citação dos 144 mil simboliza os remidos. Aqui nos salta aos olhos a afirmativa do texto: e não se contaminaram com mulheres. A contaminação, segundo o Antigo Testamento, significa a infidelidade a partir da idolatria, que em muitos textos é chamada de prostituição ou adultério espiritual. Os 144 mil simboliza aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, isto é, não cometeram prostituição espiritual, não se tornaram idólatras. Então nós temos três fatos dignos de nota no capítulo 14, verso de 1 a 5. Primeiro, a igreja está selada em pé com o Cordeiro no Monte Sião, conforme o capítulo 14, verso 1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, junto a ele 144 mil que trazia escrito nas suas testas o nome dele e de seu pai. Segundo, a igreja está louvando ao Senhor enquanto os adoradores da besta blasfemam. Capítulo 14, verso 2 e 3. Ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil, os que foram comprados da terra. Terceiro, a igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Capítulo 14, verso 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu da sua boca, pois são irrepreensíveis. E aí vem então o significado do juízo de Deus, conforme o capítulo 14, versos 6 a 13. Aparecem três anjos anunciando o juízo divino. O primeiro anuncia o Evangelho eterno, capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um Evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo anuncia a destruição. Para os crentes da Ásia estava claro que se referia à destruição de Roma. O segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. O terceiro anjo anuncia o castigo, reservado para os adoradores da besta, os idólatras. Capítulo 14, verso 9 e 10. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Quem faz o julgamento é Jesus. O Senhor Jesus é quem executa o juízo divino sobre a desobediência ao longo da história e agora no dia final.
Os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus, sem mistura. Capítulo 14, verso 9 e 10. Até então a ira do Deus veio misturada com misericórdia, mas quando o juízo chegar, os ímpios terão que beber do cálice da ira de Deus sem mistura. Qual é o significado da ceifa? No capítulo 14, o verso de 14 a 20, será a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Cristo virá gloriosamente com grande vitória nas nuvens. Ele virá visivelmente e todo olho o verá. Ele virá como subiu em uma nuvem. Ele virá com as nuvens. Cristo vem para a colheita das primícias, ou seja, os seus eleitos. Ele virá para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então se assentará no trono para julgar. A colheita é o fim do mundo. As mensagens contidas no texto mostram que só há dois grupos, os salvos e os perdidos, os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro, os que estarão com Cristo no Monte Sião, os que serão atormentados dia e noite. Não há humanidade, só há duas igrejas, a igreja verdadeira, os 144 mil selados, redimidos, primícia para Deus, e a igreja apóstata que seguirá a besta. O julgamento divino é radical, destruindo qualquer vestígio de maldade e hostilidade contra o reino de Deus. Mas qual a aplicação para nossos dias? Para os dias de hoje, para a igreja atual, para a igreja que está vivendo esse tempo? Vários anticristos têm se levantado ao longo da história, conforme 1 João 2,18. Mas outros anticristos aparecerão até o final com oposição cada vez mais crescente com a igreja do Senhor. No fim dos tempos, o dragão, o diabo e suas bestas vão imprimir cada vez mais o seu domínio, usando o que indica os poderes políticos, religiosos e econômicos. E é o que nós temos visto no mundo de hoje, em toda parte da terra. Para isso, a igreja do Senhor Jesus precisa permanecer firme para continuar propagando a mensagem do Evangelho e não negar a fé no Cordeiro Jesus Cristo. A que conclusão nós chegamos? Que o que foi dito a respeito da infidelidade de Roma se aplica durante toda a história às nações, governos, governantes, ideologias, religiões que se levantam contra o Cordeiro, que luta contra ele e contra o povo pensando em destruí-lo. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro e a sua igreja sairão vencedores. Por isso nós temos que estar atentos na dependência do Senhor Jesus cada dia, na busca de uma comunhão mais íntima, na dependência, na direção, para que realmente sejamos firmes e possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um bom domingo a todos, uma boa semana e que o Senhor continue sustentando e suprindo as necessidades de cada um. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.